Se você já estudou inglês, já viu Present Perfect 1000 vezes e mesmo assim trava na hora de usar, respira. O problema não é você, o problema é a forma como te ensinaram. Por quê? O que acontece? Ninguém te explicou isso de um jeito que faça sentido na sua cabeça. Hello, ladies and gentlemen, eu sou a Jazz Article, teacher e mentora de inglês já há mais de 10 anos e eu ajudo brasileiros que estão iniciando no inglês, os que já estudaram também, né? Já sabem bastante coisa, mas ainda travam na hora de falar inglês com confiança. Hoje, eu vou te mostrar uma coisa valiosíssima, tá? Que, se você entender de verdade, você nunca mais vai errar o present perfect. E o melhor de tudo, sem decorar regra, sem sofrer com gramática e sem confusão. Ok, o que acontece com a maioria das pessoas? O que acontece é que elas aprendem assim, ó. Present perfect é isso. O past simple, ou simple past, como você preferir. Ambas as formas são corretas. É aquilo. Present perfect é isso, simple past é aquilo. Aí tem a linha do tempo, aí tem regra, aí tem exceção, aí tem a estrutura, aí tem gramática, aí tem mais regra. E no final, o que acontece? As pessoas não sabem qual tempo verbal usar. Não sabe qual usar. Trava. Porque entender regra não é a mesma coisa que saber usar, tá? E antes de tudo, você precisa saber montar, ok? Sem isso, não existe uso. E o present perfect tem uma base muito simples, muito simples. Você tem o have como auxiliar. Quando a gente fala de verbo auxiliar, ele não tem tradução aqui. Você sabe que have é ter, sim, ok. Só que aqui ele não é traduzido. Ele simplesmente é usado para mostrar que, estamos usando o present perfect aqui. Combinado? É isso. Essa é a função dele. Ele só tá te pontuando que o present perfect está sendo usado. Por isso que ele é chamado como verbo auxiliar, se você assim preferir. Verbo auxiliar do present perfect, tá bom? E aí você tem, depois do have, o verbo no particípio, ou o famoso verbo na terceira coluna, né? Como você preferir. Estou usando esses termos aqui para quem gosta um pouquinho de gramática, para quem prefere esses nomes, tá bom? Então aqui eu coloquei alguns exemplos. I have done. I have done. I have seen. Então, I have done. Como que a gente traduz isso no português? Eu fiz, tá? Eu fiz. Por quê? Porque nós não temos esse present perfect no português, tá? Então, simples assim, eu fiz. I have seen. Vai repetindo comigo, ok? I have seen. Eu vi. Eu vi. I have worked. Eu trabalhei. I have worked. Eu trabalhei. Tá? Simples assim. E muitas vezes esse have é contraído para esse apóstrofe VE, né? Então, por exemplo, I have done fica muitas vezes I've done. I have seen fica I've seen. I have worked fica I've worked. Alright? E olha só, isso aqui que eu tô te explicando precisa ficar automático, sem você ficar pensando, quebrando a cabeça, porque se você trava na estrutura, você nunca chega na fluência, tá? Mas agora vem o ponto que realmente vai te destravar, presta muita atenção aqui, tá? E esquece regra complicada, esquece, eu não tô aqui pra ficar fazendo você decorar regra igual um robô, porque você não é robô, você é um ser humano, tá? Então guarda isso aqui, A diferença entre o present perfect e o past simple não é tempo. Como assim? Me ensinaram que é tempo? Pois é, te ensinaram errado. Não é tempo, é informação. Informação simples assim, tá? Então, se você fala quando aconteceu, você usa o simple past. Ou past simple, se você tiver toque. Assim como eu, às vezes eu tenho uns toques, assim, tá? Então, quando aconteceu, você usa o simple past. Se você não fala quando aconteceu, aí você usa o quê? O present perfect. É só isso. Vamos para os exemplos, que daí fica muito mais fácil. Então, for example, eu assisti aquele filme ontem. Tá? Tem a crase aqui pra lá. Aí, eu assisti aquele filme ontem. Eu tô dando a informação de quando eu assisti ao filme?
Sim, né? Quando foi? Ontem. Então, aqui você vai usar o quê? I watched that movie yesterday. I watched that movie yesterday. Tá? Simple past. Por quê? Porque estamos dizendo... Estamos dando a informação de quando eu fiz isso, tá? De quando eu fiz isso. Ontem. Então, simple past. I watched that movie yesterday. Tá? Ou seja, ontem já acabou, né? It's over. It's finished. It ended. Então, simple past. Agora, se eu simplesmente digo assim, ó, eu assisti aquele filme. Eu tô dando a informação de quando eu assisti? Não. Eu assisti aquele filme. Em algum momento da minha vida, não tô dizendo qual, eu assisti aquele filme, tá? Nesse caso, como eu não estou especificando quando eu assisti, o que eu vou usar? Adivinha? Present Perfect. Muito bem, se você está prestando atenção aqui, você já captou antes de eu falar. Present Perfect. Fica como I have watched that movie. Sim, só isso, Jess? Só isso. Que aí você pode contrair para I've watched that movie. That's it. É isso. Só isso. Tá? Percebe? Não é mais difícil. É mais o quê? Lógico, tá? E aqui que muita gente trava, porque tenta lembrar a regra em vez de pensar na mensagem. E é duro, né? Ficar pensando na regra. Nossa, é sofrido. A gente trava, dá aquela suadeira louca, a gente fica ansioso. Ai, é desesperador, gente, para. Não dá. Que isso, não dá, tá? Não dá. Então, sempre tenta lembrar, pensar na mensagem, o que você quer dizer. Tá? Já me responde aqui nos comentários. Você já tinha visto Present Perfect desse jeito? Ou sempre foi confuso pra você, cheio de regra, aquela decoreba louca, interminável e ainda assim ficava confuso? Me conta aqui nos comentários pra eu saber. Eu leio todos os comentários, tá? Com muito carinho. E com base nos seus comentários, eu trago mais conteúdos aqui pra te ajudar a destravar o seu inglês de fato, tá? Então, o seu comentário é muito importante. Aproveita também e compartilha esse vídeo com alguém que você conhece, que tá sofrendo com o Present Perfect, para essa pessoa não sofrer mais, tá? Agora vem o ponto que separa quem entende de quem realmente fala inglês. Porque entender inglês é uma coisa, falar é outra, né? Em português, a gente fala assim, ó. Eu trabalho aqui há 5 anos, certo? Né? Se alguém te pergunta da empresa, faz quanto tempo que você trabalha aqui nessa empresa? Aí você fala, eu trabalho aqui há 5 anos, né? Ok, concorda comigo que você entrou nessa empresa, você começou a trabalhar nessa empresa há 5 anos atrás? Ou seja, lá atrás, né, em algum momento no seu passado, né, 5 anos atrás, você começou a trabalhar nessa empresa. Lá, então, você começou a trabalhar na empresa no passado e você ainda trabalha nessa empresa. Então, porque você tá lá há 5 anos, certo? Então, você começou a trabalhar lá no seu passado, né, há 5 anos, e você ainda trabalha. Ou seja, você ainda tá lá, trabalhando na sua empresa, no seu presente, tá? Então, você trabalha ainda na empresa, ok? Então, você começou a trabalhar lá há 5 anos atrás, passado, e você ainda trabalha lá, você ainda tá lá, tá? No seu presente, ok? Aí, o aluno, né, tenta traduzir isso aqui, eu trabalho aqui há 5 anos, aí pro inglês, aí ele fala assim, I work here for 5 years. I work here for 5 years. A pessoa fala isso e fala com medo, tipo, será que eu tô falando certo? Né? Então, só que não é assim que você fala no inglês. I work here for 5 years, tá? Ok? E muitas vezes a pessoa fala e trava, fica parada, fica pensando, ai caramba, será que tá errado? Será que eu falei certo? Né? E a pessoa fica naquela confusão e ela não sabe o que tá acontecendo ali. Mas ela falou, mas ela fica assim, né? E agora? Tá, então, isso não é natural no inglês, tá? Então, pega esse macete aqui. Se algo começou no passado e continua até o seu presente momento, ou influencia o seu presente momento de alguma forma, você vai usar o present perfect, tá? Então, para você dizer, eu trabalho aqui há 5 anos, seguindo esse macete, nossa, pega o caderno, anota isso aqui, faz um coração bem grande,
Passo grifar texto, porque isso aqui é poderoso. Se você tá falando de algo, tá? Qualquer coisa que você começou no passado e você ainda faz no seu presente, ou isso ainda influencia de alguma forma no seu presente, é present perfect, tá? Então, para você falar que eu trabalho aqui há 5 anos, no inglês vai ficar I have worked here for 5 years. I have worked here for 5 years. Ou I've worked here for 5 years. Combinado? Eu moro aqui há muito tempo. Eu moro aqui há muito tempo. Olha esse outro exemplo. Ou seja, você se mudou para esse lugar aí, em algum momento no seu passado, e você ainda mora aí. Ó, começou no passado e ainda acontece no presente. Como você vai falar isso aqui? I have lived here for a long time. I have lived here for a long time. Qual é a outra forma que você pode dizer? I've lived here for a long time. I've lived here for a long time. Vai repetindo comigo, ok? Outro exemplo. Eu estudo inglês há anos. Eu estudo inglês há anos. Percebe que aqui você começou a estudar inglês em algum momento lá no seu passado e você tá aqui comigo, então, no seu presente. Então, você ainda estuda inglês, né? Você ainda está estudando inglês. Então, algo que começou no passado e ainda acontece no seu presente ou influencia no seu presente de alguma forma, o que você vai usar? Present perfect. E aí, como fica? I have studied English for years. I have studied English for years. I've studied English for years. Você está percebendo o padrão aqui? Se algo, então, começou no passado e ainda continua no seu presente, você vai usar o present perfect. Simples assim. Se você guardar isso aqui que eu tô te falando com carinho no seu coração e sempre se lembrar disso, isso aqui você já tem mais de meio caminho andado com relação ao present perfect, tá? E percebe que você não tá decorando igual um robô, porque você não é um robô, você é um ser humano, você está entendendo a lógica e isso muda completamente a sua segurança na hora de aprender inglês, na hora de se comunicar em inglês, na hora de atingir a sua tão sonhada fluência, tá? Inclusive, se você já estudou inglês, entende bastante coisa, mas sente que na hora de falar tudo, você se embaralha, é exatamente isso que nós resolvemos no método americano, tá? Eu te ensino a organizar o inglês na sua cabeça de um jeito que você consiga falar com naturalidade, com confiança, com fluidez, sem depender de regras e sem travar. Tá? O link dos meus treinamentos completos, de acordo com o seu nível, tô aqui na descrição, tá? E olha só, mais um detalhe importante. Presta atenção nisso aqui. Palavras como always, always, never, never, already, already e just normalmente aparecem com o present perfect, tá? Por quê, Jess? Porque elas não dizem quando de forma específica. Você percebe aqui? Nenhuma tá falando ontem, anteontem, às 10 horas da manhã. Não. Ontem à noite. Não. Tá? Elas não dizem quando de forma específica. Percebe? Então, você já sabe, se não tem tempo definido, é o present perfect que você vai usar, tá? Então perceba que o problema nunca foi o present perfect. O problema foi aprender isso aqui com excesso de regra, com pouca clareza e com zero conexão com o português real. Com o português que você já sabe, tá? Então aprender inglês não é decorar um manual. Aprender inglês é aprender a tomar decisões rápidas enquanto você fala. É quando você tem essa lógica para se comunicar, para se expressar, tá? Essas decisões ficam naturais. É como quando você fala português, você não fica pensando muito, simplesmente flui, simplesmente sai, certo? Então, resumindo, se você quer falar quando, né, quer dar um tempo específico, você vai usar simple past. Se você não falou quando algo, né, aconteceu, enfim, acontece, você vai usar o present perfect. Lembra desse macete poderoso. Se você quer falar de algo que começou no passado e continua ou influencia o seu presente de alguma forma, é o present perfect que você vai usar. Simples assim, tá? Desse jeito.
E é exatamente esse tipo de clareza, quando você aprende dessa forma, que te faz sair desse inglês travado para alguém que finalmente consegue falar inglês, né? Então, se você quer destravar a sua fala com método, com clareza, com direção, o treinamento completo tá aqui na descrição, aqui embaixo desse vídeo, tá? Agora, me conta aqui, porque eu leio todos os comentários, tá? Inclusive, o seu comentário vai me ajudar a trazer novos vídeos aqui pro canal, para te ajudar a destravar o seu inglês, tá? Qual parte do Present Perfect mais te confundia antes desse vídeo? Eu quero saber, tá bom? Seu comentário aqui embaixo vai ser muito importante. Um beijo, XOXO, e eu te vejo no próximo vídeo.